Lapa é um lugar que você sai na rua de dia, você não imagina que essa Lapa à noite se transforma. A Lapa é muito intensa, né? Você tem informação o tempo inteiro. Meu escritório é na Lapa, eu tô sempre na área, né, irmão? O Rio de Janeiro é a sala de visitas do Brasil. Ela é o bairro boêmio brasileiro. A história da Lapa, como Lagoa do Boqueirão, como área que começa a ser aterrada gradativamente para ocupação, se desenvolve no final do século XVIII, a partir de 1750, sobretudo com a abertura da Nossa Senhora da Lapa, do Carmo e da Lapa do Desterro. Existe uma relação muito intrínseca da Lapa com a cidade do Rio de Janeiro. A gente vai ter a Lapa ainda sendo um lugar pantanoso, com muitas colinas que vão estar atrapalhando uma circulação até o século XVII, mas a partir do século XVIII tudo muda. A gente tem o desmanche de alguns morros, como foi o caso do Morro das Mangueiras. Então, dessa maneira, eu liberei um caminho para uma expansão para a zona sul do Rio de Janeiro, para uma ocupação também de Santa Teresa, e a história de Santa Teresa e da Lapa também são muito ligadas. E isso só aumentou com a chegada da família real. A gente não pode esquecer que uma das primeiras ruas abertas, edificadas e não era muito fácil de transitar por ela, era a Rua do Riachuelo, que na época se chamava Mata Cavalo. Onde hoje é a Praça da Cruz Vermelha era um outro senado. Toda essa região da Riachuelo, Inválidos, elas ficavam abaixo do nível do mar. Quando chovia era um lamaçal, inclusive matando os cavalos que não conseguiam vencer essa lama. Mata Cavalo se ligava ao Engenho Velho de São Francisco Xavier, a Tijuca, até o Caminho da Glória. Então isso era uma via fundamental, capilar para o comércio, para a circulação na cidade, ainda no período colonial. A Lapa vai ser o local perfeito para a instalação dos arcos. Essa não é a primeira versão é do século XVII, bem mais frágil. No século XVIII, a gente tem a construção dessa versão com 42 arcos, em estilo inspirado na Roma Antiga, né? Que vai utilizar a gravidade para levar a água do Alto do Corcovado, da região do Silvestre, do Rio Carioca, para a região do centro da cidade. A demanda por espaços de residência, por áreas de comércio e principalmente por captação de água fez com que a Lapa, ali no sopé, né, do Morro do Desterro, hoje Santa Teresa, fosse uma área interessante e produtiva para a cidade. A gente só pôde ter o desenvolvimento da Urbe Rio graças ao aqueduto instalado na Lapa. A gente começa a ter uma expansão para a Zona Sul e para a Zona Norte a partir dos caminhos que são determinados aqui na Lapa. A gente não pode esquecer que isso conecta a história de dois morros históricos da cidade do Rio de Janeiro, o Morro do Desterro, de Santa Teresa, e o Morro de Santo Antônio, fundamentais até mesmo para a expansão em direção à Zona Sul. Localizado nos Arcos da Lapa, o santuário é um espaço dedicado a Zé Pilintra e Maria Navalha, entidades presentes na Umbanda. Esse lugar se destaca por preservar as tradições afro-brasileiras e por valorizar a diversidade cultural e religiosa. A catedral, ela, quando foi idealizada pelo Monsenhor Ivo, que foi o primeiro pároco aqui, ele imaginou a catedral como uma grande praça pública coberta onde as pessoas pudessem estar. Então foi esse o desejo dele e eu penso que ele atingiu esse objetivo. Quando você senta e você olha para esses vitrais maravilhosos com a espiral e essa pirâmide, eles podem te dar um sentimento de elevação espiritual. As igrejas, catedrais principalmente, né, que a gente tem no Brasil,
Achei o estilo muito diferente. Geralmente, quando se entra já a catedral, faz aquele né, assim, uma coisa assim surpreendente. Eu penso que é por conta da própria arquitetura, né, a arquitetura piramidal que surpreende também as pessoas. Uma caminhada de 5 minutos é o suficiente para sair dos arcos e chegar até a escadaria Selarón. Essa intervenção artística foi criada pelo chileno Jorge Morales, que era conhecido como Selarón. Morando no Rio desde a década de 80, ele iniciou esse trabalho em 1990. O mosaico possui mais de 5.000 azulejos. Nós consideramos o nosso museu como uma academia. O Museu da Imagem e do Som foi criado no dia 3 de setembro de 1965. Ele foi o primeiro museu audiovisual do país. A inauguração foi feita pelo então governador da Guanabara, Carlos Lacerda. O museu possui um acervo com mais de 1 milhão de documentos que contam a história da cidade e do país. Um desses arquivos possui mais de 100.000 imagens catalogadas. A gente aprende todo dia. O acervo iconográfico, ele não diz a que veio, a imagem está ali, você tem que fazer uma pesquisa histórica, né, para explorar esse conteúdo. A Lapa é conhecida pela boemia, pela efervescência cultural, pelos bares, restaurantes. A gente está aqui cercado de música, né? Escola de Música, Cecília Meirelles, o Círculo Voador, a Fundição Progresso e o MIS guardando essa história musical também. A Sala Cecília Meirelles é uma sala especializada em concertos. É uma das melhores salas para música de câmara do país. Recebe também a música sinfônica, orquestral, a música clássica, erudita, o jazz. É uma sala de música. A Sala Cecília Meirelles, em pleno coração da cidade, com sua programação diversificada, vem conquistando maiores contingentes de público para a música erudita. No final do século XIX, ele era um armazém que tinha uma confeitaria muito importante que depois foi transformado num hotel. Um hotel de luxo, nos áureos tempos da Lapa. E até hoje a gente está numa resistência cultural de que aqui é a sala de concertos da cidade do Rio de Janeiro. Eu tinha muito medo de cantar com a voz feminina porque sofri durante toda a minha vida a homofobia. Fui a primeira. E até hoje fui a única estudante trans de música aqui na FRJ. E eu tive que fazer um trabalho muito forte com todos os funcionários, assim. E daí já foi surgindo o meu ativismo, né? O prédio de música da FRJ, ele foi construído originalmente, num prédio mais ao fundo, para ser sede da Biblioteca Nacional. Isso acontece na gestão de Dom Pedro I, que achava que a biblioteca precisava ser acondicionada num lugar melhor. Ela estava no 3º andar do Hospital da Ordem Terceira. Só vai ser realmente no século XX, já após a proclamação da República, e também a necessidade de uma sede maior para a Biblioteca Nacional, que a gente vai ver a escola de música se instalando ali. A minha relação com o bairro da Lapa, ela remonta desde a minha adolescência, né? Porque como eu frequentava a escola de música Vila Lobos, eu andava já por essa região, né? Então, meio que nos subúrbios ali da Lapa, né? E depois eu, adolescente ainda, um pouco mais velha, eu tentei entrar para a UFRJ, né? E comecei a frequentar como voluntária o coral da UFRJ. Gutes Mut
grande parte da voz ela é escolha e também personalidade, não apenas biologia. Na verdade, o aspecto biológico, ele entra sim, mas não é determinante. O que é determinante mesmo é a sua escolha. Que é o berço das travestis, né? Então, eu sempre olhava com muita curiosidade quando adolescente e toda a minha vida trans foi aqui na Lapa. E então a gente sente como se aqui fosse o nosso território. Escolhi morar aqui, então assim, resolvo minha vida aqui rápido e escolhi principalmente pela praticidade, de ter bastante comércio, ter assim, uma vida relativamente farta de serviços aqui. Uma qualidade de vida melhor, né? Que a gente não fica horas no trânsito para poder vir da periferia para o centro do Rio. Lapa, para mim, é muita mobilidade urbana. Aqui eu faço tudo a pé e a gente tem essa possibilidade de morar perto do metrô também, andar muito de bicicleta aqui. Quando a gente olha para esse cenário, né, a gente olha para os Arcos da Lapa, eles são uma verdadeira ponte entre duas épocas. Entre o Rio de Janeiro, o Rio Antigo, né, até o século XIX, início do século XX, e as grandes torres, essa grande área verde que foi aberta no coração da cidade na segunda metade do século XX. Infelizmente, a Lapa sofreu vários processos de gentrificação, né? A gente sabe que no início da reforma Pereira Passos, a Lapa sofre com esse processo. Ela era um grande comércio informal, é comum nas fotos de época do Augusto Malta, a gente vê, né, o comércio informal que acontecia em pequenas feiras. A gente tem a coleção que narra esse Rio de Janeiro do início do século XX, como a coleção Augusto Malta, que foi um grande fotógrafo da cidade, um fotógrafo oficial, contratado pelo prefeito Pereira Passos à época, para registrar em forma de imagem toda a transformação urbana que o Rio estava passando porque queria se transformar numa Paris. Madame Satã é uma personalidade dessa que transitava na Lapa entre a legalidade e a ilegalidade, era amigo de todos, mas era um capoeirista. E vamos dizer que as maltas de capoeira já eram proibidas desde o início do século. E a própria década de 20 começa a perseguir com muita força os capoeiristas. Então, além de ser um capoeirista, além de ser um homem negro e homossexual, era um cara que não aceitava a imposição, né, da ordem ou do status quo de uma elite dominante da época. O Madame Satã é um pernambucano que vem residir na Lapa e ele no início já começa a trabalhar como garçom, também vai começar a ter uma vertente teatral, mas pelo um desentendimento e um crime de morte ele é preso pela primeira vez. Ao longo de 27 anos são mais de 10 processos de condenação, fica preso em vários momentos, vai ser o primeiro grande transformista a fazer shows nos cabarés da Lapa. Esse apelido dele é dado pela própria polícia, né? Porque ele faz um desfile fantasiado de morcego, né, cheio de lampejoulas, e ele é campeão do desfile dos blocos, que era conhecido vulgarmente como o Bloco das Bichas. E ao ser questionado pela polícia se ele tinha um vulgo, um sobrenome, ele diz que não tem, e o delegado fala, como não tem? Você é a Madame Satã, é aquela que ganhou o desfile, tá aqui sua fantasia. A ditadura militar marcou um período obscuro da história do Brasil, mas também um período, né, complicado, complexo da história cultural da Lapa. O Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, foi um local usado durante a ditadura militar para práticas de repressão e tortura. Esse momento de esvaziamento da Lapa, da década de 60, acabou sendo utilizado pelo regime militar como também um local de repressão. Até porque, por estar em decadência, muitas pessoas que eram, né, de esquerda e falavam contra o regime acabavam se reunindo aqui. A gente está, de fato, aqui num equipamento que deve ser preservado para que ele contribua para que essa nossa memória coletiva relembre desse passado e pense sobre a importância de lutar pela nossa democratização. Fundado em 1867, o Clube dos Democráticos foi formado por um grupo de amigos que gostavam de carnaval.
Até hoje, ele é reconhecido pelos famosos bailes e por oferecer uma área de lazer para os moradores da região. O Clube dos Democráticos ele surgiu como uma sociedade abolicionista e republicana, né? Mas isso também não impediu que ele se tornasse uma agremiação cultural. Um dos blocos mais famosos de carnaval de rua fica na Lapa. Fundado em 1918, o Cordão da Bola Preta arrasta multidões por onde passa. Com o circo é uma relação como todo mundo que vem para esse lugar, fica apaixonado. Não só pelo circo, mas pela própria relação com a Lapa. Eu acho que o circo, se a gente olhar a história dele em 83, quando ele chega aqui na Lapa em outubro de 83, ele era um corpo estranho aqui na Lapa, né? Mas que ele foi se adaptando a esse bairro. O Circo Voador nasce como um grande movimento cultural de uma galera de comédia, teatro, música, lá no Arpoador, naquele verão de 1982. Mas já em outubro de 82, aquele processo precisava continuar. Não podia ser só uma temporada de uma estação. Então, os artistas vêm aqui para Lapa. Ele nasce de um grupo de jovens que estavam ali quietos, vivendo o final do regime militar, sem entender o regime militar, porque muitos já tinham nascido quando ele fez, não viram a implementação dele. E aí, de uma inquietação desses jovens que na época faziam muito teatro, faziam poesias, faziam sarás musicais, eles precisavam de um espaço. O Circo Voador é a construção de um sonho, né, vindo de uma geração que dizia, não se pode sonhar, para que sonhar? A Fundição Progresso está localizada num prédio em estilo eclético, que foi uma das primeiras funções de ferro, tampa de bueiro, de cofre, de fogões. Dentro já dessa questão de precisamos refitar a Lapa e preservar esses prédios históricos, a gente vai ver a criação da Fundição Progresso também como um lugar de pensar um coletivo. A Fundição Progresso esteve ameaçada de ser derrubada e houve uma reação da população, principalmente de estudantes de arquitetura e urbanismo, arquitetos e urbanistas, que falaram, não, chega, não se destrói mais nada nessa cidade. A gente tem que lembrar que a gente tinha grandes armazéns, grandes galpões, né, muito vinculados ainda ao período que o Brasil era um país agroexportador de café, com muita referência nesse momento. E a gente tem que lembrar que a partir dos anos 80, 90, esses espaços já não têm essa função, né, comercial. Alguns empresários que viram potencial nesse renascimento da Lapa, trouxeram de novo a vida boêmia para Lapa, a vida cultural, a venda de mobiliário antigo. Todo mundo fica encantado quando chega no hotel, porque ela tem uma fachada imponente, histórica. É um prédio do século passado, ele foi inaugurado ali no começo de 1906, 1907. Na recepção a gente tem uma cabine, que era uma rádio, que ela transmitia no passado. A gente tem um projeto de voltar com a transmissão. Nas suítes, no nosso apartamento histórico, temos figuras, filmagens, temos toca-disco para representar bem essa proposta. Marquês do Lavradio, que vai começar a fazer reformas urbanas ainda no século XVIII, vai decidir abrir uma rua de uso exclusivo residencial. E ele, inclusive, vai morar nessa rua. Por isso, é uma homenagem, o nome é esse vice-rei, que já fez tantas reformas urbanas, para além das 4 colinas históricas da formação, que era Castelo, Santo Antônio, Conceição e São Bento. Ela é um modelo do que pode acontecer em várias regiões da cidade, inclusive com toda a região da Lapa. Por quê? É a substituição do modelo rodoviarista, que fez as grandes avenidas que estão aqui próximos, né? Avenida República do Chile, República do Paraguai, para um resgate da cidade para o pedestre, para a bicicleta, para as mesas na calçada. Na Rua do Lavradio acontece a Feira do Rio Antigo, que reúne cerca de 300 expositores.
Por ali passa um público de 15 mil pessoas a cada sábado. É uma relação de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que a gente ajuda, a revitalização também nos ajuda. A rua estava completamente degradada. Inúmeros casarões invadidos, mas ao mesmo tempo era uma rua que ainda tinha casarões enormes. E esses casarões acolheram os antiquários que foram expulsos da Praça 11, quando foi aberta a Presidente Vargas. A população dos cariocas, turistas, passaram a frequentar a Rua do Lavradio em busca de preciosidades, de raridades, de antiguidades. O mundo inteiro se encanta pelo Centro Histórico do Rio, pelas maravilhas que o Centro Histórico oferece, por essa beleza arquitetônica que é realmente encantadora. E toda cidade do mundo tem o seu Centro Histórico, é o coração, é onde a cidade nasce, onde pulsa o coração da cidade. A gente fez esse paralelo, abriu esse adendo aí em relação ao Beco do Batman em São Paulo. Eu tenho uma parceria com o Vancouver Mural Festival, que é um projeto lá do Canadá, e a gente entendeu que aqui no Beco das Carmelitas era necessário ter uma intervenção artística. O beco estava sem luz, escuro, um nível de violência altíssimo. A gente entrou, iluminou, pintou e entregou para a comunidade. Durante a pandemia, Chacal usou a arte para ajudar o próximo. Eu fundei a Tropa da Solidariedade na primeira semana de lockdown. A gente tinha uma rede de cesta básica na pandemia e uma rede de alimentos sem veneno, com as quentinhas, né, orgânicas para os moradores em situação de rua. Hoje tem uma escola de inglês aqui na Tropa, no Beco das Carmelitas, para as crianças do bairro. Para desenvolver esse trabalho, Chacal conta com a ajuda de empresários da região. Um deles é o Heriberto. Para mim é muito importante apoiar a Lapa onde for necessário para melhorar a Lapa. Eu estou junto. Aos pés dos arcos tinha um restaurante frequentado por músicos que foi muito importante no processo de revitalização da Lapa. O Semente, fechado em 2017, ficou conhecido como uma espécie de incubadora musical. Dali surgiram grandes nomes da nossa cultura. Eu sou mineira, vim morar no Rio de Janeiro tem 9 anos, sou servidora pública e vim porque eu sempre quis morar no Rio. Sou artista também. E aí, dessa inquietação, né, eu sempre quis ter um espaço cultural. Eu e Beto, meu sócio, e meu marido, a gente sempre, desde que a gente se conheceu, a gente quer ter um bar, um lugar com música. É carioca, mas nunca veio na Lapa. Bom, é ficar fofocando aqui com a minha amiga, falando da vida. Essa é boa. Eu moro na Ceilândia, Distrito Federal, ambiente perfeito. E eu tô conhecendo outra estrutura que é aqui a Lapa, entendeu? O Rio de Janeiro é de uma outra vertente, de uma outra versão. Então eu tô me amarrando em conhecer esse lugar. O Capela é um ícone da boemia, né? A alma da culinária, restaurante tradicional português, que para quem gosta do restaurante mesmo, né? É um bom lugar para se comer. Aqui é muito mais movimentado, digamos assim. Essa hora lá em Belém é o lugar que é parecido com essa região, já está todo fechado. E aqui é maravilhoso, tem gente bonita e a gente queria beber em um lugar barato. Vinha pra cá todo final de semana, toda oportunidade que tinha, eu vinha ajudar meu pai, mesmo criança, mesmo para brincar aqui. Então eu brinquei muito aqui na porta, não tinha esse gradil, né? Era tudo livre. As pessoas me chamam, cadê o Augusto? Os funcionários, é aquele lá. Mas o Augusto é em homenagem aos meus avós, meus dois avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, se chamava Augusto, né? E meu filho de 13 anos se chama Augusto.
a Lapa hoje em dia não é só samba mais. A Lapa é de todos os gêneros. Quando eu fui gravar meu primeiro trabalho na gravadora EMI, em 86, não deixaram o Centoninho Ribeiro, aí pediram para sugerir um outro nome, eu lembrei que o Zeca só me chamava de Gerais, das Gerais, aí eu sugeri Toninho Gerais e ficou. Quando desce o morro, ele vai trabalhar com seu terno branco, baralho no bolso e o seu patuá. A Lapa surgiu assim, a partir de um tempo que eu comecei a me identificar como músico, assim, fazer parte de um cenário, de buscar a minha carreira, fazendo show em casas. A Lapa tinha muitas casas, ainda tem hoje, mas também tinha muito naquela época. Se tem batucada, cerveja gelada, se rabo de saia tá querendo gandaia, ele faz você girar. Amor, me perdoa se às vezes eu surto. Lapa é reticências, porque eu acho que cada um tem a sua Lapa. Então cada um encontra aqui na sua Lapa. Mas a Lapa é acolhimento, isso eu posso falar. A Lapa é acolhimento. A Lapa é meu lugar, eu amo a Lapa. A Lapa é expressividade, é vida. A Lapa, de certa maneira, é um coração carioca que pulsa. A Lapa é o nosso lugar. A Lapa é o meu lugar, a Lapa é o lugar de todos. A Lapa é o sofá do planeta. Pode vir que cabe mais gente, entendeu? Eu vou pra Gamboa e de lá vou pra Lapa. Aí o bom senso me escapa. Amor, eu não sei como evitar. Você dorme cedo, eu só vou deitar quando dou um tom na viola pro galo cantar. Amor, me perdoa se às vezes eu surto.